Ah, beleza. Tá gravando já aí. Agora já está gravando. Maravilha. Deixa eu só botar um aviso lá no grupo que a gente já. Bonita essa sua camisa do Atlético Paranaense, hein? Não, não é Atlético Paranaense, não, é do Flamengo. Botei um aviso lá no grupo. É, tô vendo aqui. Ó, camisa é do Flamengo e Hum. o Flamengo deu de 7-1 na seleção brasileira, tá? Ô, rapaz. Essa é da Alemanha, né? Meu filho me deu de presente na época. Hum. É por isso que faltam algumas estrelas. Ah, tá. Esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. E aí, daqui a pouco a gente começa, tá bom, pessoal? Que horas é o jogo, Zé? 9:30. 9h30? Isso. Tá. Boa noite, Valéria. Boa noite, Gabriele. Boa noite, Lúcia. Ô, Luci. Oi, Silvana. Boa boa noite, professor. Estou usando o e-mail da minha nora, Gabriele. Meu nome é Carla, Oi, Carla. ok? Tudo bem? Maravilha. Boa noite. Boa noite. E aí, vamos começando? Silvana, boa noite. Zé, fica de olho aí no nosso chat. Gente, vamos repetir. Quem é que estava aqui na aula passada? Que fiz junto com o professor Zé Luiz. Quem é que estava? Tô vendo ninguém, uai. Não tava não, professor. Tava não, Gabriel? Oi, Tava Tatiane. não. Boa noite. Tá, não, porque a gente fez um esquema que foi o seguinte: falamos um pouco, né, do, do assunto e depois a gente fez uns exercícios de provas antigas do Enseja. Quero saber se a gente pode continuar nesse sistema, nesse esquema. O que vocês acham? Seria uma boa, professor. Tá, que aí a gente faz juntos, né, e discute juntos. Tá bom? Boa Então noite, vamos lá. professor. Boa noite a todo mundo. Aí. Boa noite, todo mundo. Aí. Boa noite, Ezequiel. Tudo bem? Tudo bem. 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 Tudo b
Maria, tudo bem? Bom, vamos lá, então. Na aula passada... Tá meio baixo do seu aí. Tá baixo? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, deixa eu só acertar aqui a altura do microfone. Melhorou? Tá melhor, não? O meu aqui tá baixo ainda. Aqui para mim, o som tá ótimo, André. Então, dá uma olhada no seu som aqui, que eu já aumentei o meu aqui no... Alguém mais está com problema de ouvir, não? Para mim tá normal. Tá normal? Tá bom. Então, procura aí o íconezinho de volume e deve ser o seu volume aí, então, que tá baixo, tá? Então, vamos lá, gente. Na aula anterior, o professor Zé Luiz começou falando sobre cultura, memória e identidade, né? Que todas as pessoas e todas os grupos sociais carregam isso, né? Cultura, memória e identidade, a gente vem carregando isso através do tempo, né? Ele deu vários exemplos com relação a isso. Hoje, a gente vai falar sobre território, quer dizer, aonde a identidade, a cultura e a memória, elas se manifestam, é justamente nos territórios, né? Então, vamos entender o que é território um pouquinho, porque vocês vão ver isso na aula de geografia, né? Vão ver com o professor Marcelo, a gente vai passar por um pedaço da geografia aqui, mas aí o professor Marcelo e a professora, que eu esqueci o nome. Gente, eu estou saindo do Covid, eu estou meio lesado. Então, de vez em quando eu esqueço as coisas, o Zé me ajuda. Mas então, aí já até me perdi. Mas o território é onde essas coisas se dão, né? E o professor Marcelo vai falar mais na parte da geografia, mais na parte da cartografia, né? Que são os mapas. E a gente vai falar no geral e vamos contextualizar com os exercícios, tá? Vou repetir, para quem estava na aula passada, vou repetir alguns exercícios que são específicos dessa matéria de território que a gente fez juntos, né? Quem não fez, é bom que vai ter oportunidade, e introduzir outros também, a gente vai ver no final, tá bom? Se der tempo, a gente ainda vai curtir um sambinha, tá? Então, vamos lá, deixa eu me organizar aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Quem quiser falar alguma coisa, fala pelo chat, né? Escrito aí com o professor Zé Luiz, que ele vai estar me ajudando, aí que eu não vou estar vendo vocês, tá? Eu vou estar passando aí as nossas transparências, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui qual é a nossa tela. E foi. Já dividiu a tela aí para vocês? Não. Não, André, não tá aparecendo, não. Quando você compartilhou essa mesma tela aqui que a gente está se vendo. Ah, tá. Então, vamos lá de novo. Foi? Então, agora foi. Maravilha. Então, vamos lá. Estamos, então, no nosso segundo encontro de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, né? E vamos falar de território, construção do território. Primeira coisa, o que é território, gente?
né? O que a gente imagina como território e em que contextos a gente pode colocar, né? Contexto histórico, quando a gente estuda história, né? Se vocês estiverem acompanhando aí na apostila, teve uma época, né, recente, que a gente tinha a Guerra Fria, né? Você tinha o bloco capitalista de um lado, né, liderado pelos Estados Unidos, você tinha o bloco socialista do outro, liderado pela União Soviética, né? Isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, e um dos símbolos que a gente mais marcantes, né, inclusive virou o símbolo do fim do bloco socialista, foi quando derrubaram o muro de Berlim, né? Então, olha só, uma referência territorial, né, num contexto histórico, político e econômico, tá? Então, já falei do histórico e do político, né? A questão geográfica mesmo, né? A gente é um barato isso, né? A gente mora em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, na região sudeste, no Brasil, que está na América do Sul, né? E a gente vai na questão geográfica, cartográfica, que são os mapas, né? Que são as representações do território, econômico, social e cultural. Quer dizer, tudo isso ele pode caracterizar um contexto do território. Tá? Olha só, vamos pegar alguns exemplos. Né? Um exemplo cartográfico, histórico e econômico. Isso aí é um mapa do Brasil na época, logo depois do descobrimento, né? Do descobrimento não, da chegada dos europeus, da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Esse era o mapa do Brasil da época. Esse mapa foi desenhado, essa reprodução está aqui, né? Mas ele foi desenhado em 1519, 1521. A gente começou a explorar o pau-brasil em 1514, né? 14 anos depois. E aí a gente consegue, através disso daqui, né, o território, a gente consegue estabelecer uma série de conexões. A conexão entre a colônia, o Brasil era colônia, e a metrópole, que era Portugal, né? A questão de você tirar matéria-prima daqui para levar para lá, o pau-brasil eles usavam para fazer tinta, né? Para fazer tinta, inclusive para fazer tingimento de roupa. Então, o caráter econômico, né? A gente tira a matéria-prima daqui e lá eles transformam essa matéria-prima. Né? Os índios já escravizados, né? Então, os índios trabalhando, né? Olha quanta coisa a gente tem aqui. A gente, então, está falando de território, Brasil, né? Ainda não se chamava Brasil, nem tinha a configuração territorial que a gente tem hoje. Né? Então, olha o contexto histórico aí, olha o contexto social aí, né? A questão da exploração do trabalho escravo dos índios, o caráter econômico, né? A gente já começou com uma política extrativista aí. Então, olha o que essa imagem, o que esse mapa representa para a gente. Tá bom? José, e quem quiser, tá? Quem quiser fazer qualquer tipo de intervenção, pode fazer também e falar. Eu só não estou vendo vocês, mas eu escuto, ok? Bom, outro exemplo, né? A questão da cidade e o campo, né? A população urbana e a população rural. Né? A gente fez até um exercício no ano passado mostrando, né, que nos últimos 50 anos a população rural foi diminuindo e a população urbana foi aumentando, né? Por causa a população rural foi diminuindo por causa das tecnologias e da agricultura em larga escala, né? Crescendo no campo e provocando um inchaço da população urbana. Então, são territórios que a gente fala também. É importante a gente estar ligado nisso, né? Porque tanto a professora Rafaela, quanto a professora Silvana, o professor Marcelo deve falar também, as provas do Enseja é muito da gente interpretar o que está no texto. Então, numa questão de português, pode estar caindo uma interpretação de um texto falando da saída do rural para o urbano, uma questão de história, tá? De geografia e vice-versa. Então, é importante a gente entender direitinho, tá? Outro exemplo, né? Aí é num contexto também que é histórico, né?
político, cultural, religioso, que é a questão da Terra Santa, que é o muro que divide Israel da Palestina, que é uma região hoje de confronto até hoje, né? Então olha aí um outro contexto que a gente pode olhar o território, tá? A mesma coisa aconteceu recentemente nos Estados Unidos, né? Quando o ex-presidente Donald Trump queria construir um muro na fronteira com o México das pessoas que vinham da América Latina, fugindo da pobreza, fugindo de regimes políticos instáveis, né? E que atravessavam a fronteira lá com o México, e ele achou que a solução era colocar um muro, né? Outra coisa, Zé, conhece essa paisagem aí, não? Zé? Conheço Rocinha e São Conrado, aonde eu nasci, na Rocinha. Morei 38 anos aí nessa favela. Isso, Não, exatamente. não tinha nada disso, viu, gente? Na época que eu morei aí, era essa quantidade de casas na Rocinha, e esses prédios que vocês estão vendo aí no final, nada disso existia. Era tudo mato e areia da praia. A questão da favela e o asfalto, né? Que trazem a discussão das desigualdades sociais, trazem a discussão do planejamento urbano, né? Da falta de moradia. É uma questão também que a gente trabalha o território tanto no campo da geografia humana, tanto no campo da antropologia, tanto no campo da sociologia, tá? Do urbanismo, da arquitetura. Outro exemplo, né? Aqui a gente tem dois exemplos. Aqui a gente tem um mapa de representação do Mercosul, né? Que é um bloco econômico, existem outros, né? A ALCA, que são dos países da América do Norte, né? A Comunidade Europeia, né? Que até recentemente o Reino Unido saiu, a Inglaterra saiu, né? Mas nesse mapa a gente pode ver algumas coisas interessantes também, pessoal. Olha só, a gente tem o mapa do Brasil e dos outros países, né? Os países que compõem o Mercosul, que são membros plenos, são a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. A Venezuela era, mas está suspenso por questões lá de instabilidade política, né? Olha só, o Brasil, e aí a gente começa a ver uma coisa interessante, que são uma linguagem que é uma linguagem cartográfica, né? O Brasil faz fronteira com alguns países. Então, os países sempre fazem fronteira um com o outro, né? Então, o Brasil faz fronteira com o Paraguai, né? Faz fronteira com o Uruguai, faz fronteira com a Bolívia. Então, fronteira é o que delimita o limite de um país para um outro país. A gente sempre vai chamar de fronteira. Fronteira é só entre países. Ok? Anotem isso, que isso é uma coisa importante. Tá? Depois, a gente tem outras divisões, né? A gente tem a divisão por região e por estado. Então, a gente tem a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste, a região sul, né? Então, a gente está usando os pontos cardeais e a gente divide em região. Você pode dividir um país, uma região, dentro dessa região tem vários estados, ok? Olha que legal. Até pouco tempo, até alguns anos, não existia o estado de Tocantins. Ele fazia parte de Goiás e ele era da região centro-oeste. Quando surgiu o estado de Tocantins, né, esse TO aí no meio, ele passou a compor a região norte. Tá? Então, se a gente olhar a divisão do Brasil por regiões mais para trás, você vai ver que vocês vão perceber que existiam outras regiões. Isso é uma coisa dinâmica. Tá? Outra coisa interessante, houve a criação de mais um estado. Né? E aí, como a gente viu que entre países existem que limitam
né, os territórios, existem as fronteiras entre os países, entre os estados, anotem aí, são divisas, tá? Então, uma divisa de um estado para o outro. Ok? Tá claro até aqui? Podemos ir? Zé, me auxilia que eu não estou vendo ninguém. Tranquilo, professor. Tá tranquilo? Maravilha. Então, Hoje, vamos lá. André, Oi? Pode ir? Então tá bom. Vamos tá lá. tranquilo. Então tá bom, show. Então, o que é legal aqui? Aqui a gente tem duas coisas importantes para a gente ver. As regiões, né? Então, a gente vê lá, ó, a AM, PA, AP, né, são as siglas dessas regiões, né? AM é Amazonas, PA é Pará, TO é Tocantins, estou falando da região norte. RO é Rondônia, AC é Acre, RR é Roraima, né? E o AP é Amapá. E nos outros, é legal vocês pesquisarem, nos outros estados, as siglas representam cada estado dessas regiões, tá bom? Que os estados, né, são divisas, que são os limites territoriais. A gente vai descendo mais um pouco, né? Vamos chegar aqui, estamos na nossa região sudeste, nosso estado do Rio, né? São os mapas aqui dos municípios, né? Inclusive com classificações, com divisões, as regiões que eles chamam, elas têm divisões geográficas também, né? Nossa, é a Serrana, existe Baixada Litorânea, Norte Fluminense, enfim. Petrópolis está aqui no meiozinho, em cima. A primeira coisa em cima dessa massa cinza aqui, onde tem o Rio de Janeiro, é Petrópolis, né? Que está na região serrana, que está numa cor um laranja mais fechado, né? Bom, entre municípios se chama limite, tá? O próprio limite territorial dele, né? Então, entre municípios é limite. Então, a gente tem entre países fronteira, entre os estados divisa e os municípios limite. Os territórios, aí a gente trazendo para a gente, né? Vamos pensar na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso planeta, né? Os territórios também são locais de conflitos, tá? Esses conflitos eles podem ser sociais, econômicos, né? Ter motivação social, econômica. Então, a gente tem uma série de fotos aqui, né? Você tem uma foto de um acampamento do MST, do Movimento Sem Terra. Por quê? Porque a gente tem conflito no campo ainda, conflitos rurais, né? A gente tem aqui vocês vão ver no canto do vídeo de vocês, né, uma árvore, né? Não invada o quilombo Socorro. A gente até viu que tem uma comunidade, a gente tem um quilombo aqui em Petrópolis, né? Uma comunidade quilombola aqui, né? Pedindo para que não seja invadido o quilombo Socorro, que é um território sagrado para eles, né? É um território de manutenção cultural, né, para os quilombolas. A gente tem em cima, né, aqueles soldados com a guerra, que isso eu tirei da guerra do Iraque, uma guerra onde os interesses econômicos, por causa do petróleo do Oriente Médio, né, durou muitos anos, e é um estado, é um país que ainda vive conflitos. Né? Outra coisa que a gente vê e está vendo demais, né, garimpo. A gente tem garimpo e desmatamento em terras indígenas, que são sagrados, né? Que são elementos de cultura, memória e identidade desses povos, como a gente viu com o professor Zé Luiz. Né? Então, a gente tem conflitos nessas regiões. E embaixo, onde tem uma porção de barraquinha, numa cidade, né? Tem ali a fábrica da Scania, né? É um acampamento do movimento dos sem-teto, né? Dos trabalhadores sem-teto, que é muito forte em São Paulo, para a gente entender que o território, como ele produz desigualdades também, se ele produz desigualdades, ou se existe um interesse econômico. O jogo do Mengão já começou. Começou o jogo? Opa! Mas então, se vocês olharem que interesses econômicos, desigualdade social, né, trazem conflitos aos territórios também. Ok? Vou botar uma musiquinha aqui para vocês. Essa música foi escrita, um samba, tá?
de um dos compositores da Mangueira, ele foi escrito na década de 60, tá? Eu queria que vocês prestassem atenção na letra desse samba, lembrar que foi escrito na década de 60, portanto, há mais de 50 anos que ele foi escrito, né? E aí, prestem atenção na letra e o que chama a atenção de vocês. Combinado? Vamos lá. Vamos ver se vocês ouvem. Não está saindo o som, não, André. Opa, Está sem som, professor. sem som? Então, peraí. Só ouço para mim. Eu estava aqui curtindo um sambinha numa boa. Se vocês não falam, né? Eu vou fazer o seguinte, então. Vou botar num outro cachorro latindo, vocês estão ouvindo, não estão? Já ouvi aí. Então vamos lá, ó. Vou botar de uma outra forma e ver se vocês ouvem, porque vai ser importante aqui para a gente, para ver se vocês conseguem. Se não, depois eu deixo o link também. Depois eu vou disponibilizar esse slide, tá? Também para vocês. Mas seria legal a gente fazer esse exercício junto. Poxa, eu tinha... Hoje, jogo do Flamengo, botar um sambinha, nada melhor, né? Pois é. Então, vamos lá, ó. Vamos prestar atenção nessa letra, tá bom? Vou botar aqui. Soy Muño y soy ilustrador y educador. En los últimos años me he especializado en enseñar a dibujar a personas que... Vamos lá, hein? Vê se vocês ouvem. Numa vasta extensão, onde não há plantação, nem ninguém morando lá. Está muito baixo, André. Cada pode falar. Tá bom. Oi. Os outros depressa procuram marcar seu pedacinho de terra pra morar. Quando primeiro os outros Não está dando para ouvir direito, não, André. Está falhando. e assim a região sobre codificação está sendo chamada de Nova Guarani. Aí, e o lugar então passa a se chamar favela. E o lugar então passa a se chamar favela. Uma vasta extensão, onde não há plantação, nem ninguém morando lá. Cada um que passa por ali, apenas tem André. André. os outros depressa procuram. Ouviram ou não? Não, não. Olha só, falhou muito, e a hora que chegava o som, ele ficava alto, falhava, baixava. Ah, caramba, é porque... Não deu para a gente ouvir nada. Poxa vida, então vamos lá. É uma letra de um sambista chamado Padeirinho, e ele diz o seguinte, ó. Numa vasta extensão, onde não há plantação, nem ninguém morando lá. Cada pobre que passa por ali só pensa em construir seu lar.
E quando o primeiro começa, os outros depressa procuram marcar seu pedacinho de terra para morar. E assim a região sofre modificação, fica sendo chamada de Nova Aquarela. E é aí que o lugar, então, passa a se chamar favela. Há mais de 50 anos, tá? Que isso foi escrito. O que é importante a gente ver? Até hoje, a gente ainda discute as questões das favelas, né? Nos grandes centros. Então, existe uma falta de planejamento urbano, existe uma falta de vontade política para resolver essas questões, mas olha que coisa interessantíssima, né? O território produzindo cultura, né? Serviu de inspiração para o padeirinho que morava na favela da Mangueira, né? Olha que interessante, tá? Alguém quer fazer alguma observação? Ninguém? Alô? Terra? Câmbio? Não. Vocês são muito... Câmbio respondendo. Não tem nada aqui nas nossas mensagens. Na próxima aula, só depois de 2 litros de café vocês vão entrar, hein? Combinado? Bom, vamos fazer uns exercícios então, gente? Vamos lá. Então tá bom, ó. Esse a gente fez na semana retrasada, tá? E vamos fazer ele de novo. Vou fazer juntos, né? Eu vou fazer as perguntas e aí depois a gente vai... Vocês vão responder, tá? E aí a gente discute. Eu não vou responder nada, tá bom? Então vamos lá, ó. André, só um minutinho. Só põe aqui para ocultar, aqui embaixo, ó. Já vi. Ocultar a... Pronto. Isso aí, agora, porque estava cobrindo a... Ah, beleza. Agora ficou beleza, agora está ótimo. Vocês veem a minha tela toda, né? Mas não conseguem ouvir minha música. Puxa vida. Eu vou botar, antes de sair, eu vou botar o link aí no nosso chat para vocês ouvirem a música, que é bacana. E tem outras que são bastante interessantes. Quem traduzia muito bem a linguagem, né? O que você faz produção cultural e linguagem dos territórios, né? Era o Bezerra da Silva também, né? Mas vamos lá, na nossa questão. Nos anos 1960, a etnóloga, né? Então, a etnóloga é quem estuda raças, povos, ok? Margaret Mead combateu veementemente a noção de eterno feminino, mostrando que os atributos de cada sexo variam segundo os povos. Por exemplo, entre os arapeixes da Nova Guiné, que ela estava estudando, era aos homens que se atribuía traços de caráter geralmente considerados femininos, isso para a nossa cultura, né, a cultura ocidental, tais como sensibilidade, a passividade e o amor pelos filhos, né? Então, de acordo com o estudo citado, os papéis e responsabilidades de homens e mulheres em uma sociedade são... O que vocês acham? Né? Então, de acordo com esse estudo que está aqui em cima, né? Os papéis e responsabilidades de homens e mulheres em uma sociedade são o quê? Economicamente estabelecidos, biologicamente definidos, culturalmente construídos ou juridicamente atribuídos. O que vocês acham? Qual é a resposta certa? Hein? Vamos lá, pessoal. E aí? Qual é a resposta certa, gente? O que vocês marcariam? Ô, professor, meu caiu aqui, mas tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá de boa. Tá de boa? Mas vocês conseguem ver a tela aí, gente? Ou Sim, querem sim. que eu leia de novo? Vamos Não, fazer isso. tá aparecendo bem a tela, André. Está aparecendo bem.
Então, vamos lá. Então, olha, lá na Nova Guiné, nesse povo, atributos que aqui no Ocidente a gente coloca como femininos, né, lá é atribuído às pessoas de sexo masculino, né? Então, de acordo com esse estudo, os papéis e responsabilidade de homens e mulheres em uma sociedade são o quê? Eles são economicamente estabelecidos? Isso foi estabelecido economicamente? Eu acho que não, né? Eles são biologicamente definidos? Não, porque em alguns lugares homens e mulheres têm papéis diferentes atribuídos, né? Eles são culturalmente construídos ou juridicamente atribuídos? Está entre essas duas aí. O que vocês acham, então? Qual das duas vocês marcariam? O pessoal aqui está dizendo que é a letra C, André. Muito bem, é isso aí. Letra C. Culturalmente construídos. Então, uma pessoa que nasce nessa região, né, vai ser moldado pela cultura, né, e com uma sensibilidade que, para nós, no Ocidente, são traços femininos. Né, para o desenvolvimento de uma sensibilidade que, para a gente, no Ocidente, são femininos. E outras coisas. Né? Isso vai na alimentação também. Né? A gente pode estar com fome aqui agora, né, no estado do Rio de Janeiro, e comer um prato de arroz e feijão preto, né, que a gente come feijão preto aqui no Rio de Janeiro. Né? E você pode estar com fome em São Paulo, querer comer um prato de arroz e feijão, e o feijão lá é o carioquinha. Né? Eles chamam de feijão carioca, feijão que não come, que é aquele marronzinho. Né? Então, olha como é que a cultura ele vai estabelecendo e moldando, né, de acordo com a variação do território também. Se você morasse no México, você está comendo comida, né, misturada com abacate. Lá, abacate é comida que você come com coisa salgada. É que a gente trata como fruta. Né? Eu adoro tirar o caroço e encher de açúcar. André, e a gente também pode observar uma mudança na sociedade brasileira, né, são esse masculino e feminino, quando a mulher, né, ela começa a ter mais liberdade para poder ir trabalhar fora, né, também ter o direito a voto, de estudar. Né? Então, essa mudança, né, da relação, né, inclusive dentro da própria família, que nós temos diversas mulheres, muitas mulheres, milhares de mulheres, que hoje são chefes de família. Né? Antes, isso era uma atribuição apenas do homem. Né? O homem é o chefe da família. Né? Mas no momento que a mulher começa a ter essa atuação, né, na sociedade, ir trabalhar fora, estudar, votar, né, ter a liberdade, inclusive, né, se ela quer engravidar ou não, né, com o uso do anticoncepcional. Então, muda essa relação, né, do que é o papel do homem na sociedade e o que é o papel da mulher. A Michele Santos está dizendo aqui, eu sou o chefe de família. Né? Exatamente. Só que interessante isso, né? Exatamente. E isso para a gente ver também, gente, que as sociedades são dinâmicas, né? Elas não são estáticas. E isso é muito importante que a gente tenha em mente. Né? Antes, né, existe lá uma cultura do direito inglês, que é diferente do nosso. Né? Aqui a gente faz as leis, né, e a aplicação, e vai correr atrás da aplicação das leis. Na Inglaterra, os costumes, né, os usos e costumes, eles chamam de direito consuetudinário, né? Isso é só a título de curiosidade. Eles têm força de lei, a partir do momento que a jurisprudência vai criando, né, que os tribunais vão referendando isso. Né? Por quê? Porque eles dizem uma coisa muito interessante. Os costumes antecedem as leis. Né? Então, a evolução da sociedade, ela antecede as leis, e ela é dinâmica, ela se movimenta. Né? Outra questão, essa é legal para a gente ver gráfico, né? E fala de população urbana e rural.
A gente já viu da vez passada, mas vamos ver de novo. A distribuição percentual da população por situação de domicílio no Brasil de 1980 a 2010. Né? Se a gente olhar o eixo vertical, o eixo que está para cima, deixa eu só fazer aqui agora uma coisa. Ó. Esse eixo aqui, o eixo vertical, ele tem um sinalzinho de porcento aqui, e aqui, ó, o eixo horizontal, ele está dizendo que é evolução em tempo, né? Uma linha de tempo. Né? O que é bolotinha, que a gente está vendo aqui, ó, é a população urbana, o que é triângulozinho é a população rural. Né? Então, ó, a questão é a distribuição percentual da população. Vocês continuam vendo com a tela menor? Sim, André. Tá dando para ver direito? Que aí eu consigo mexer com o cursor. Eu acho que é melhor para a gente. Né? Então, a distribuição percentual da população por situação de domicílio, 1980 a 2010. Aí a pergunta, ó, a evolução da distribuição populacional retratada no gráfico sofreu influência do seguinte processo ocorrido no espaço agrário. Olha o território que a gente está falando, que é o campo, espaço agrário, né? Onde você faz agricultura, é lá no campo brasileiro. Né? Então, o que a gente vê aqui? Que a população do campo caiu ao longo do tempo e que a população urbana subiu ao longo do tempo. Né? E a evolução dessa distribuição, retratada no gráfico, sofreu influência do seguinte processo ocorrido no espaço, no território agrário brasileiro. A. Expansão das frentes pioneiras. B. Formação de cooperativas agrícolas. C. Criação de assentamentos familiares. Ou D. Modernização dos métodos produtivos. O que vocês acham que pode ter feito com que a população rural diminuísse e a população urbana subisse? O que vocês marcariam aí? E aí, pessoal, pode botar aqui no chat. Quem não quiser falar, coloca no chat aí a resposta. Aqui é o lugar para a gente tentar discutir, né, errar, para a gente acertar na prova. Eu marquei a D, professor. Marcou a D, modernização dos métodos produtivos. Quem mais marca D aí? E quem pensou? Tem mais 4 respostas. Então vamos lá, quais são? Que letras é? Ó, letra D, 4 pessoas, e agora apareceu uma letra B. Uma letra B, formação de cooperativas agrícolas. Perfeito, então vamos lá, porque, de fato, né, múltipla escolha, ela traz dúvidas, né? A ideia é essa mesmo. Então vamos uma a uma. Ó. Expansão de frentes pioneiras? Não. Se a gente estivesse expandindo frente pioneira, é quando você expande as fronteiras agrícolas, né? Não foi com assentamentos, não foi isso, né? Formação de cooperativas agrícolas, quem marcou a B, a cooperativa agrícola, ela também fixa o homem no campo, e não é o que a gente está vendo aqui no gráfico, ó. A população está diminuindo. C, criação de assentamentos familiares, a mesma coisa. Você está assentando as pessoas no campo, você não está fazendo a população urbana crescer. É a população rural que está diminuindo. E modernização dos métodos produtivos foi exatamente o que aconteceu nos últimos anos, gente. A agricultura foi se mecanizando, ganhando escala, precisando de menos mão de obra, né? Então, quem marcou a letra D está correto, acertou. É letra André, D. Oi. E tem um detalhe, né, que a gente está passando uma moto aqui barulhenta. A gente tem ouvido muito falar nos últimos anos, né, sobre agronegócio. Isso. Né? Então, teve um investimento muito grande no campo, né, de empresas, né, e mesmo fazendeiros ricos que modernizaram, né, a plantação, o cuidado com o gado também. Muita coisa foi mecanizada, né?
passou a usar muita tecnologia e diminuindo, né, a mão de obra no campo. Então, esse termo agronegócio, ele pode aparecer também para vocês como, né, Oi? Oi, não, dois termos que podem aparecer. Agronegócio, tá? E provavelmente agora, com essa linha de pensamento que a gente tem hoje no Ministério da Educação, seja agronegócio mesmo. E o outro é latifúndio, né? Latifúndios são grandes proprietários de terra, tá? Muito grande. Isso também foi tirando o agricultor familiar do campo, né? Essas pessoas iam crescendo a sua quantidade de terra, foram expulsando do campo. Quem não tinha a escala do agronegócio, quem não tinha o dinheiro do agronegócio, e que não tinha a quantidade de terra que essas pessoas, os latifundiários, tinham, eles acabaram saindo do campo. Ok? Podemos ir para outra? Falta pouquinho. Essa a gente viu da outra vez também, mas é importante para a gente ver a ligação do território, né? Mesmo às vezes que a gente não esteja nele, que a gente esteja na condição de exilado, que a gente esteja na condição de migrante ou imigrante, né? A ligação que a gente tem com o território, ela permanece, né? Justamente por causa, né, do professor. Está dando um retorno aí para mim. Se alguém puder desligar o microfone, que está dando um retorno. Da aula do professor Zé Luiz falou de memória, cultura e identidade, né? Então, não há mais dor no mundo do que a perda de sua terra natal. Né? Isso é uma frase de um filósofo, Eurípides, para expressar que tipo de sofrimento? Para expressar o sofrimento de quê? Dos migrantes pela impossibilidade de enriquecer num novo lugar, trabalhadores ao perder o emprego e moradia, C, famílias que perderam parentes nas guerras, ou D, migrantes pelo sentimento da perda de suas origens e tradições. Qual letra que vocês marcariam? O que vocês acham? Letra? Letra D, André. Letra D. Opa. Maravilha, maravilha. É isso. Então, vamos conectar. Não há mais dor que a perda da sua terra natal. Migrante pela impossibilidade de enriquecer no novo lugar não faz sentido. Ele não está falando da perda da terra natal, né? Da perda das raízes, das origens, das tradições. Trabalhadores ao perder o emprego e moradia? Não, muitos perdem emprego e moradia, infelizmente, mas continuam morando no mesmo território urbano, vão para as ruas. Famílias que perderam parentes nas guerras? Não, essa não tem nada a ver com o contexto da frase. A D, que está correta, né? Os migrantes com o sentimento da perda de suas origens e tradições. Ok? Maravilha, vamos gabaritar essa prova, hein, gente? Bom, olha essa aqui, o relato do sertanista Chico Meirelles, tá? E aí a gente vai ver uma coisa interessante, que é a diferença dos territórios urbanos, né, do homem dito civilizado e os índios, né? Quando levei os Chavantes, que é uma tribo indígena, ao Rio de Janeiro pela primeira vez, eles quiseram saber de onde vinha a nossa comida. Levei-os ao mercado, onde existe uma quantidade enorme de frutas e legumes, mas também existe uma multidão de crianças e velhos catando comida no lixo. Isso a gente vê todo dia, né? Infelizmente, aqui nas grandes cidades, nos grandes centros. Eles me perguntaram como que nós, tão ricos, permitimos aquele espetáculo, né? O espantoso dos Chavantes diante da cena do mercado ocorre porque na nossa sociedade, diferente da deles, dos índios, né? Então, quais são as perguntas que tem? Então, o espanto dos Chavantes, dos índios Chavantes, diante da cena do mercado, ocorre porque na nossa sociedade, A,
todos têm acesso à moradia e alimentação? B, a desigualdade social é uma de suas características? C, só as pessoas que plantam têm direito à alimentação? D, a caridade resolve o problema da fome. Qual vocês marcariam? Letra B, professor. Letra B. B, perfeito. Né? Demonstra que, apesar da fartura, né, a gente tem uma desigualdade muito grande. Isso no mundo. Gente, 1/3, não, há um pouco de matemática aí também, né? 1/3 da comida produzida no mundo é jogada fora. A gente vê isso nas feiras, a gente vê quando os restaurantes fecham, né, montanhas de lixo que tem 1/3, né? Isso quer dizer o seguinte, ó, 1/3 é 1/3, né? Quer dizer, de tudo que a gente produz de alimento, isso aqui vai embora, tá? Olha quanta gente a gente poderia alimentar, né? E isso é uma característica de um mundo hoje que é cada vez mais desigual, né? Isso é uma das características de desigualdade social. Olha o nosso mapa aí que a gente viu coloridinho no primeiro, ó. Foi de fato pintado em 1519, ó. Aquele mapinha que a gente viu lá no início, o primeiro. Lembram dele? Olha aí, ó. Nessa representação... Isso, então. Nessa representação cartográfica, ó, que cartografia um mapa, né? Podemos considerar que... Então, a gente já viu aquele mapa lá em cima, né? A. O Brasil era visto como uma terra na qual a agricultura era a base da economia. B. A presença de embarcações e de espécies de animais sugere contrabando. C. Os indígenas e africanos trabalham como escravos a serviço dos europeus. E D. Os europeus realizavam o escambo do pau-brasil com o trabalho indígena. O que vocês veem aí? Qual que vocês marcariam? Vocês querem que eu abra essa imagem de novo? Eu marquei a letra A, professor. Você marcou a letra A, perfeito. Quem mais? Tem alguém que marcou diferente? Eu estou em dúvida. Eu estou em dúvida entre a C e a D. Me perdoa, pode repetir? Eu estou em dúvida entre a C e a D. Entre a C e a D. Beleza. Então, vamos lá. Letra D, quem marcou a letra D? Então, vamos ver. Vamos decompor isso aí, ó. Vamos olhar o mapa. Né? Ó, o Brasil era visto como uma terra na qual a agricultura era a base da economia. Isso foi mais tarde. Se a gente olhar nessa foto, né, os índios estão carregando apenas madeira, quer dizer, e é a madeira que já existia nas nossas florestas, tá? Então, aqui a gente ainda não tem agricultura. A gente não vê nenhum gado aqui, a gente não vê plantação de cana-de-açúcar. Então, nesse caso, não é a letra A, não, tá? B. A presença de embarcações e de espécies animais sugere contrabando? Também não. Também não, né? D. Os indígenas e africanos trabalham como escravos a serviço dos europeus? Se a gente olhar aqui na representação aqui agora, ó, a gente ainda não tem nenhum africano. Né? Ainda não havia começado a escravidão dos negros. Né? Então, a gente tem aqui, ó, somente, ó, os europeus realizavam o escambo, né, do pau-brasil com o trabalho indígena. Né? Olha os índios aqui, né, as árvores de pau-brasil, o pau-brasil, a madeira já cortada. Então, a correta é a letra D, ok? Então, prestem atenção em todos os elementos na hora que a gente for responder. Né? Por exemplo, a B sugere espécies animais de contrabando, mas a gente não vê nenhum animal aqui em cativeiro, ó. Nenhum animal preso para ser contrabandeado. Os animais ainda estão livres aqui. Ó, né? Na A, como terra de agricultura, a gente ainda não vê agricultura. O Brasil nem tinha boi ainda. Né? Não haviam trazido ainda. Tinha índio. Né? Indígena. Oi? Só tinha índio. Só tinha índio, professor. Exatamente. Então, é o que está aqui no mapa. Ok? Então, vamos lá. Né?
Outra, de novo, que a gente fala aí olha, movimentação territorial, né? Uma coisa interessante que a gente pensa, que a gente fala em história, antes de entrar nesse... Ah, não, acho que está aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, não. Tem uma questão que eu acabei não colocando aqui, que fala sobre um outro ciclo econômico que a gente teve no Brasil, que era o ciclo do café. E fala de uma região que era o Vale do Paraíba. Começava lá em São Paulo e tinha uma extensão que vinha até aqui, Vassouras, Valença, né? Que era o Vale do Rio Paraíba. Né? É um outro território que teve um apogeu econômico, século XVIII, XIX, e depois entrou em decadência. A gente vai ver que as populações também, né, de acordo com os ciclos econômicos, com o dinamismo econômico, elas vão flutuar e vão se modificar, tá bom? Então, olha essa questão aqui. A população brasileira, de acordo com o Censo Demográfico de 2000, está em processo de desconcentração regional. Contingentes populacionais cada vez maiores têm se dirigido a novos polos regionais de desenvolvimento. Considere a tabela de crescimento de algumas cidades brasileiras entre 96 e 2000. Essa tabelinha que está aqui abaixo, e as questões estão do lado, né? De acordo com as informações, a opção que melhor reflete o resultado do processo descrito, que é a população brasileira correndo, né? Processo de concentração, e tem se dirigido a novos polos regionais, qual é? Né? Letra A, Florianópolis, né? Teve um crescimento de 26%. B, São Paulo, teve um crescimento de 6,1%. Relvado, no Rio Grande do Sul, que teve um decréscimo de população de 3,7%. Ou a Bahia, na Bahia, que houve um decréscimo de 28%. O que vocês acham? Essa aí tem pegadinha. Vamos lá. A. Quem mais? Aqui está aparecendo só a letra A, avião. Ué, não está vendo tudo, não? No chat, né? Isso, então, vamos lá. Vamos ler de novo, gente. A população brasileira, de acordo com o Censo Demográfico, está em processo de desconcentração regional. Contingentes populacionais cada vez maiores têm se dirigido a polos regionais de desenvolvimento. Considere a tabela de crescimento de algumas cidades brasileiras de 1960 e 2000. De acordo com as informações, a opção que melhor reflete o resultado do processo descrito, tá? Aí a gente vai vendo aqui. Gente, olha só. A população brasileira, de acordo com o censo, olha o que a professora, as professoras Silvana e Rafaela sempre dizem, né? Vamos ler para a gente entender. Está em processo de desconcentração regional, tá? Não estudei ramo, não é a letra A. Oi? Então não é a letra A. Não, né? é a letra A. Nós já estamos errado. Então, que letra seria? D? Letra D, professor. Letra D. Letra D. Eu acho que é B. Exatamente. A Bahia, olha só, que teve um decréscimo de 29% da população. Olha que pegadinha aí, gente. Então, olha como é que a palavra desconcentração foi importante aí para a gente. Tá? Porque Florianópolis é a capital de Santa Catarina. São Paulo, né? Capital de São Paulo, enfim. Regional, né? Agora, a Bahia, né, perdeu 30% quase da população dela, justamente porque está havendo uma desconcentração. Ou seja, se a pergunta fosse falar de concentração, né, regional, né, a gente ia marcar Florianópolis, que teve um crescimento absurdo. Né? Ok? Então, prestem atenção nesses detalhes. Tá? Combinado? Tá claro aí para vocês?
Ok, professor. Pode ir para a última, então? Vamos lá, ó. Nas grandes cidades, hoje é fácil identificar territórios diferenciados. Ali é o bairro das mansões e palacetes, acolá o centro de negócios, adiante o bairro boêmio, onde rola a vida noturna, mais à frente o distrito industrial, ou ainda o bairro proletário. Assim, quando alguém referindo-se ao Rio de Janeiro fala em Zona Sul ou Baixada Fluminense, sabemos que se trata de dois rios de Janeiro bastante diferentes. É que este movimento de separação das classes sociais e funções no espaço, olha o território aí, ó, no espaço urbano, que os estudiosos da cidade chamam de segregação, separação espacial. Né? Não é segregação espacial, não é mandar ninguém daqui para a Lua. Né? É a separação que a gente tem dentro do nosso próprio território, dentro do nosso próprio espaço urbano. Quanta gente aqui em Petrópolis fala assim, a cidade, né, a avenida fica no centro da cidade, e fala assim, eu vou lá fora. Né? A gente fala que vai lá fora para ir para o centro da cidade porque é longe, é difícil de chegar, a passagem está cara, né? Então, você cria espaços de segregação dentro de um mesmo território, né? Então, essa pergunta ela faz o seguinte, em relação à configuração espacial das cidades, né? Configuração espacial são os espaços que são utilizados dentro da cidade, o processo mencionado no texto indica que é o quê? Definida pelas políticas públicas, influenciada pelas diferenças socioeconômicas, determinada pela diversidade religiosa ou estabelecida pelos aspectos naturais? O que vocês marcariam? O que vocês marcariam? Eu marcaria A. Eu marquei A. Marcou A? Uhum. Quem mais marca? Ou quem marca diferente, ou quem marca? Aqui está aparecendo bola. Eu marquei a B. B, professor. Marcou a B? Perfeito. B. Vamos dar uma olhada nessa foto aqui de novo, ó. Né? E naquela frase, naquela música, na letra da música, depois eu vou colocar para vocês, na realidade, é que eu não vi o nome, que eu não estou vendo. Quem marcou a... Monique. Monique, na realidade, não foi definida pelas políticas públicas, mas pela falta de políticas públicas. Não existe política de habitação, não existe política de saneamento. Então, quem marcou a B, marcou correto por quê? Porque ela é influência... Eu ia marcar a B, mas eu marquei errada porque eu esqueci de prestar atenção. Oi? Oi, Monique? Professor, desculpa, que eu ia marcar a B. Só que aí eu errei errado. Eu prestei atenção na novela. Ai, foi sem querer. Ah, beleza. Né? Porque... pelo contrário, há uma falta de políticas públicas, né, para resolver essas questões. Né? Não é determinado pela diversidade religiosa, né? Porque dentro desses espaços convivem, ou deveriam conviver, todas as religiões, né? Estabelecida pelos aspectos naturais? Também não. Né? Então, é influenciada pelas diferenças socioeconômicas. Tá bom? Ok. E aí, terminamos? Alguma dúvida? Não, professor. Obrigado. Desculpa, professor, pela resposta errada. Oi? Eu me Não, confundi. pelo contrário, você não tem que pedir desculpa, não. Né? Primeiro que a gente só acerta, às vezes, errando. Né? Errando, né? E outra coisa, até uma dica para dar para vocês, gente. Às vezes, a gente dá a resposta certa no caderno da prova e na hora de passar para o cartão, a gente erra. Então, tem que ter muita atenção nisso, no cartãozinho, na hora que a gente for fazer a prova. Tá bom? Olha,
não tem essa de resposta certa ou resposta errada, não. Tá? O importante aqui para a gente ler, discutir junto, né? A gente entender, né? E para a gente tirar dúvida, professor. Tirar todas as dúvidas, exatamente, né? Isso aí. A gente prestar, vou voltar aqui na desconcentração, prestar atenção nas pegadinhas, tá? Que às vezes eles fazem coisa para a gente errar mesmo, né? Mas se a gente prestar atenção em todas, é gabaritar, tá? Então, gente, olha, foi uma alegria estar com vocês. Deixa eu tirar esse compartilhamento aqui, meu Deus. Vou salvar aqui. Como é que eu tiro aqui o compartilhamento, Zé? Opa! Ah, que alegria! Parar a apresentação. Pronto, que bom. Né? Deixa eu só caçar a música aqui rapidinho, o link. Os 2 links eu vou botar aqui, e aí eu libero vocês para vocês assistirem o jogo do Flamengo, combinado? São 2 links que são bastante interessantes, como mostram que o território molda, né? Tanto a cultura, né? Como também o território molda até a linguagem, que é um negócio super bacana, quer ver? Deixa eu só botar aqui, ó. Vou botar 2 links aqui do YouTube, tá? Põe no grupo. Ah, posso botar no grupo, né? Beleza. Isso, então vou botar no grupo. Tá bom, então, gente. Então, deixa eu liberar vocês, porque daqui a pouco, se tudo der certo, o Flamengo vai ser campeão brasileiro de novo. Vai ser... Isso aí. Nunca nessa bom, vida. Gente. Tá bom. Não, até vai, né? Mas o Mundial só tem um, né, professor? Isso é verdade, isso é verdade. Agora eu já posso falar que eu tenho 2 Mundial. Por quê? O Corinthians tem 2 Mundial, professor. Ah, mas você é corintiano, rapaz? Lógico, pô. Tá bom. Tá certo. Gente, olha... professor. Valeu, professor. Um abraço. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite. Boa noite para todos aí, um bom jogo.